Olá, boa noite. Um abração, pessoal. Sejam bem-vindos aqui no nosso estudo, né? Vamos começar. Em alguns minutinhos a gente inicia, tá? Só ajeitar aqui, nós já vamos começar. Só um pouquinho. Quem quiser ir compartilhando também, ajuda a divulgar, né, pessoal? Ajuda a chegar mais longe aí, mais pessoas poderem participar, né? Então, quem quiser compartilhar também na sua linha do tempo aí ajuda a divulgar, né? Só mais um pouquinho. Ok. Ok, pessoal. Muito bem, né? Graças a Deus. Vamos começar, né? Deixa eu só abrir aqui para acompanhar. Ok. Muito bem, pessoal. Boa noite, Flávia Fernandes, Thalita Amaral, Josinete Silva, Alexandre Maciel, Solange, Wagner. Boa noite, Flávia Fernandes, Noêmia, boa noite. Um grande abraço a todos que estão chegando, Sônia Pinheiro, Celina Dantas, todos que estão participando aí primeira vez, sejam bem-vindos, tá? Toda terça e quinta às 20 horas a gente está aqui, tá, pessoal? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, e essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Nós realizamos todas as terças e quintas às 20 horas aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, tá? Certinho? Nós já estamos na hora, né? Pessoal, nós vamos falar sobre... toda quinta-feira a gente fala sobre as reuniões mediúnicas produtivas. A gente fala muito de mediunidade, doutrinação, né? Então o pessoal coloca muitas dúvidas justamente sobre esse tema, né? Principalmente a mediunidade, a gente vai dando algumas dicas, né? Ok? Então, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente então iniciar, né? Deixa eu só pegar aqui um negocinho aqui. Para darmos início então, né? Ok. Prontinho. Ah, joia. Vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos
unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas energias e com todo o carinho que nós temos dentro de nós, cada um de nós tem os seus sentimentos, tem o seu amor. Então vamos, neste momento, lançar mão dos nossos melhores sentimentos, das nossas melhores emoções e vamos direcionar o nosso apelo a Jesus, nosso Mestre querido, que nos trouxe a sua mensagem há mais de 2000 anos e ela ainda faz eco dentro de nós, ainda nos conclama a renovação, a mudança, a melhoria que nós tanto necessitamos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos, que hora iniciamos. Pedimos a Tua proteção, pedimos as Tuas bênçãos, pedimos o Teu direcionamento através das presenças amorosas dos Espíritos amigos, que nunca nos faltam, que sempre nos ajudam, que sempre nos intuem para o melhor. Peço, Senhor, em benefício de todos os irmãos e seus lares, todos aqueles que estão necessitados, possam receber a ajuda neste momento, porque neste momento, vinculadas a Ti, vinculadas à oração, vinculadas ao estudo, se torna mais fácil a sintonia com o alto. E nós Te agradecemos por isso. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os espíritos necessitados que estejam em torno de nós, que todos eles possam ser auxiliados, conduzidos às casas espíritas, aos postos de socorro, possam ser conduzidos ao tratamento necessário. Muito obrigado por tudo. Seja conosco mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Novamente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos iniciar, né, mais um estudo aí com as bênçãos de Deus, né? Pessoal, vamos então dar continuidade ao capítulo que nós estamos fazendo o livro Desobsessão. Nosso assunto é reuniões mediúnicas produtivas. Nós estamos usando alguns capítulos aqui do Desobsessão. Mas logo a gente vai trazer outras coisas aí para vocês, né? Então nós estamos fazendo aqui o capítulo 34, Manifestação de Enfermo Espiritual. Inclusive a gente já tinha começado na semana passada, né? Mas não deu tempo da gente terminar. Então nós vamos continuar esse capítulo aqui, tá bom? É um tema interessante, falar sobre mediunidade, falar sobre doutrinação, não é voltado apenas para quem participa de reunião mediúnica, né, e para apenas quem vai ao centro espírita, porque muitos de nós podemos passar por situações em que nós acabamos tendo contato com a vida espiritual, às vezes um parente nosso começa a incorporar em casa, ou até um amigo no trabalho. Uma vez eu tive que fazer um auxílio espiritual dentro de um ônibus de uma cidade para outra. A pessoa que estava no banco da frente incorporou e eu tive que fazer o auxílio ali, todo mundo olhando e tal. Eu fiz uma prece, apliquei um passe ali, tive que auxiliar a pessoa que estava incorporada, né? Então, são coisas que acontecem com a gente e que muitas vezes a gente, sabendo como lidar, a gente tem mais recursos para poder ajudar. E às vezes é um filho que está precisando, às vezes é a esposa, às vezes é o marido que começa a incorporar, né? O que aconteceu, Wagner? Eu fiz o espírito adormecer, né? Eu induzi ele através da sugestão, fiz ele adormecer, isso a gente faz, né? Com alguma facilidade a gente consegue fazer isso, e aí a pessoa ficou lá dormindo, depois foi acordando, foi saindo, né, daquela influência e tal, e ficou normal, tá? Então são coisas que acontecem, né? Certo? Então vamos lá, pessoal. Manifestação de enfermo espiritual 3, né? Nós vimos isso aqui já na semana passada, ó, dos médiuns esclarecedores, né? Não devem constranger os médiuns psicofônicos a receberem os desencarnados presentes, repetindo ordens e sugestões nesse sentido, atentos ao preceito de espontaneidade, fator essencial ao êxito do intercâmbio. Isso aqui a gente conversou na semana passada já, né?
Que a gente não deve forçar os médiuns, nem constranger os médiuns a darem comunicação na reunião mediúnica, tem que ser algo espontâneo, né? É lógico que conforme o coordenador, o dirigente, né, o doutrinador, conforme seja a atitude do dirigente, ele pode facilitar essa comunicação, ele pode dificultar, né? Ele pode facilitar, ele pode demonstrar que ele está seguro e passar segurança para o médium se sente mais à vontade e tal, e mais confiante, isso facilita, né? Mas nunca através de constrangimentos, nunca forçando nada, né? Porque isso não seria bom para o desenvolvimento mediúnico, né? Isso não funciona bem, tá? Espera que eu peguei errado aqui, pronto. Certo? Mas aí começando o tema de hoje aqui, né? O assunto de hoje. Tá. Os esclarecedores permitirão aos espíritos sofredores que se exprimam pelos médiuns psicofônicos tanto quanto possível em matéria de desinibição ou desabafo, desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas. Tá, aqui a gente falou já um pouco disso, mas a gente não desenvolveu totalmente, né? A gente falava que os médiuns são filtros, né? A gente falava que os médiuns são filtros. Então não é tudo o que o espírito quiser falar, não é tudo o que o espírito quiser fazer que o médium vai fazer ou vai falar. Tá? Então o médium é filtro. Né? Muitas vezes a pessoa em casa, lá um filho, lá está desequilibrado, tem mediunidade, incorpora, perde o controle, começa a chutar a coisa e quebrar tudo. Né? É um médium que não filtra, é um médium desequilibrado, é um médium que se entrega à influência por falta de condição, de estrutura ainda, de conhecimento, de equilíbrio emocional, a pessoa se entrega totalmente, né? E depois às vezes não lembra nem do que falou, não lembra nem do que fez. Pode colocar até a sua vida em risco, a vida de outros em risco, né? Então é muito perigoso, né? E tá sim de médiuns por aí que nem sabem que são médiuns, tá, pessoal? Quando a gente perde o controle, alguma coisa assume o controle. Não é só a manifestação do inconsciente, ou não. Não é não, pessoal. Quando a gente perde o controle, alguma coisa toma o controle. Alguma coisa assume o controle. Essa alguma coisa são espíritos que se aproveitam, né? Entendeu? Então, ok, deixa eu ver aqui. Então, ele deve deixar que o espírito fale, né? De uma forma desinibida, né? Desabafe e tal, tanto quanto possível, conforme o André Luiz fala aqui, né? Dentro do possível, de modo que não fira a integridade dos médiuns. Tem que preservar a integridade dos médiuns. Se o espírito quiser bater a cabeça na mesa, o médium não deve bater a cabeça na mesa. Eu já tive que fazer doutrinação segurando a cabeça do médium, porque senão o médium batia a cabeça na mesa, tinha que segurar aqui o tórax do médium, a cabeça, e ainda falar com calma com o espírito, né? Fazer a doutrinação. Mas aí é um médium que está desequilibrado, né? Um médium que não está fazendo a sua parte no controle do espírito, né? Então isso não deve acontecer, né? Então, e também a gente falava, né? Não deve ficar falando palavrões, não deve começar a falar coisas da vida dos outros, né? Se o espírito vem querendo falar da vida dos outros, da vida de alguém, de algum participante ali da reunião, o médium percebe o que o espírito quer falar, antes que o espírito fale. O médium ele tem como perceber o que o espírito vai falar antes que o espírito fale, né? E aí, quando ele percebe que o espírito vai falar alguma coisa da vida de alguém ali, opa, eu não posso ficar falando da vida dos outros aqui não. Então o médium coíbe, né? O médium coíbe, o médium filtra, não deixa. Porque muitas vezes até mas pode ser que seja uma coisa que está acontecendo na vida da pessoa mesmo, uma coisa errada que ela está fazendo e tal. É pior ainda, né?
Então nós não vamos deixar, não vamos ficar expondo ninguém, e inclusive pode até ser calúnia, né? Você pode até né, deixar a coisa à vontade, o espírito caluniar e colocar alguma pessoa numa situação constrangedora ali. Né? É muito perigoso isso, né? Então nós temos que ter esse discernimento. Por isso que o médium precisa ter discernimento, o médium precisa se evangelizar, precisa adquirir conhecimento do Evangelho, o Livro dos Espíritos, André Luiz, precisa exercitar o conhecimento doutrinário, né? E o discernimento sobre a vida, precisa cada vez ter mais discernimento, né? Precisa ter tato, né? O médium precisa desenvolver esse tato, né? Tá? Ok. A Gabriela colocou, eu sinto sono quando assisto a sua live, já aconteceu 2 vezes. A Gabriela, muitas vezes é assim, ó, tem várias coisas que podem acontecer, né? Inclusive deu gerar sono em você, pode acontecer isso também. Mas às vezes é o próprio cansaço seu do dia e também quando a gente vai estudar alguma coisa que seja útil para a gente, dependendo das influências que tem estado em torno da gente, muitas vezes as influências já, ó, desliga a pessoa aí, porque senão ela vai ouvir coisas que podem ajudá-la, podem esclarecê-la, ela pode entender melhor. Isso não sou eu que falo, os próprios espíritos falam, a Joana de Anjos fala, que muitas vezes a pessoa vai para o centro espírita, está na assembleia assistindo palestra e está sob hipnose dos espíritos que não querem que as pessoas aprendam, não querem que as pessoas, né, recebam aquela informação. Então, não sei qual é o seu caso, mas tem aí algumas alternativas, tá? Certo? Então, vamos lá, né? E também no finalzinho aqui que a gente tem que considerar, ó, considerando, porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas de tempo. Tá? As comunicações devem obedecer às disciplinas de tempo. Então, nós não vamos arrastar muito certas comunicações, certas doutrinações. Inclusive, o André Luiz, um dos capítulos aqui, né, que talvez a gente ainda vai falar sobre, ele recomenda uns 10 minutos cada comunicação, no máximo. Tá? Por quê? Porque se você tem um grupo, por exemplo, de 15 pessoas, você tem lá 7, 8 médiums, vamos supor, né? E um médium dá uma comunicação que fica lá meia hora só com aquele médium, e os outros médiums que precisam também trabalhar com a sua força mediúnica, né? Que precisam movimentar também a sua força mediúnica. Eu tomo esse cuidado ao máximo possível de que todos os médiuns que têm capacidade de dar comunicação, que têm trabalhado ativamente, deem pelo menos uma comunicação por reunião. E isso eu não vou constranger o médium a fazer isso, mas eu procuro ajudar para que a administração do tempo da reunião favoreça para que todos possam trabalhar, né? Quem estiver sentindo alguma influência e sentir necessidade de dar comunicação, tenha espaço para isso. Né? Por quê? Porque a força mediúnica, ela é produzida por nós vamos produzindo, e tem uma questão psíquica e tem uma questão orgânica, né? A junção do espírito com o corpo produz a força vital, ou ectoplasma, ou energia magnética animalizada, né? Eletromagnética, aí, que a gente chama de ectoplasma, que os espíritos chamam de ectoplasma, né? Essa força, ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que produz muito ectoplasma, muita força mediúnica. São médiums geralmente muito ativos, né? Que dão várias comunicações. Outros têm menos necessidade de dar comunicações, né? Produz menos força mediúnica, né?
Isso são coisas que a gente vai entendendo no grupo. E a gente tem que ir administrando para que não fique apenas uma pessoa trabalhando e os outros não tenham essa oportunidade, né? Agora, é interessante que todos, na medida do possível, possam gastar um pouco da sua força mediúnica. Por quê? Porque se a pessoa trabalha uma vez por semana, se ela tem uma reunião só por semana, ela só vai ter comunicação na próxima reunião, ou seja, passa uma semana. Se ela não dá a comunicação nessa semana, né, nesse único dia que ela só em 15 dias que ela vai dar a comunicação. Então, isso pode acumular muita força mediúnica. Isso deixa a pessoa mais sensível, ela tem uma tendência a somatizar mais, ficar mais irritável, às vezes até a dormir, ter mais dificuldade para dormir. Tem vários problemas que podem ocorrer, né? Certo? Ok. A Irivana colocou: esse é meu dilema, dormir durante as leituras. Já tentei várias estratégias e acabo do mesmo jeito. Mas você fala na reunião mediúnica, Irivana? Você fala na reunião mediúnica, no centro, ou em casa quando você vai ler? Né? Porque na reunião mediúnica, às vezes é interessante assim, aquela preparação antes de ir para o centro, né? O André Luiz recomenda que a gente dê uma dormidinha, né? Se prepare desde cedo, quando a gente acorda, já vai lembrando que tem a reunião, faz uma prece durante o dia, faz uma leiturazinha, dá uma dormidinha, né? Antes da reunião, quando está em casa, ainda dá uma dormidinha, é importante para descansar o corpo, a mente, né? Então, em casa, tá. Bom, aí depende da posição que você tá, né? Às vezes você vai ler já deitada para dormir, né? Aí favorece para dormir mesmo, né? Eu até recomendo, quem tem problema de insônia, cria o hábito de ler, né? Ajuda mais do que muitos remédios, né? E inclusive a gente pode ir diminuindo os remédios, né? Com o hábito da leitura antes de dormir, porque dependendo como a gente faça, realmente induz ao sono e prepara melhor para dormir, né? Agora, se você quer ler assim bastante, é interessante ficar mais sentada, né? De uma posição que não favoreça muito o sono, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Certo. Ok. Mas é muito importante, viu, pessoal, o hábito de ler antes de dormir, viu? Se tem um hábito que os espíritos, inclusive eles dizem, né, que se a gente se preparasse melhor para dormir, a gente ganharia muito em qualidade de vida, em qualidade de atividade noturna, né, do espírito desprendido do corpo, e voltaríamos para o corpo com uma condição bem melhor do que quando a gente vai dormir sem se preparar. Então, eu vejo que a leitura é uma terapia maravilhosa, né? Tanto durante o dia quanto à noite, a gente podendo reservar, né, algum tempinho todo dia para a gente ler, é maravilhoso isso aí, né? Uma leitura elevada, romances espíritas, né, o evangelho, aí cada um tem o seu gosto e se sente melhor de um jeito, né? Mas tem um hábito que eu recomendo assim para vocês cultivarem a leitura, viu? É lógico, a meditação também é muito importante, né? A própria oração, mas a leitura a gente pode ficar às vezes até horas, né? A gente pode ficar lendo e não se cansa, porque aquilo é uma energia tão boa, né? Você começa a se envolver com a história e tal. Ok. Continuando aqui, os médiuns, sejam eles esclarecedores ou psicofônicos, sustentarão o máximo cuidado para não prejudicarem as atividades espirituais que lhes competem, né? Então, de caráter geral, essa recomendação, os médiuns, sejam eles esclarecedores ou psicofônicos, sustentarão o máximo cuidado para não prejudicarem as atividades espirituais que lhes competem. Quer dizer, aqui está dizendo a importância de nós termos isso em mente, né? Tanto médiuns esclarecedores quanto psicofônicos, nós colaborarmos para as nossas atividades, de fazermos coisas que ajudem, né? Não que atrapalhem o nosso desempenho, a nossa tarefa em termos de esclarecimento ou psicofonia, né?
Ok? Alimentando dúvidas e atitudes suspeitosas, inconciliáveis com a obra de caridade que se dispõe a prestar, muitas vezes põe a perder excelentes serviços de desobsessão, por favorecerem a intromissão de inteligências perversas. Então vamos lá. Por que ele falou aquilo de não prejudicarem as atividades que lhes competem? Ele estava preparando, com esse parágrafo aqui, ele estava preparando para falar uma das atitudes que a gente pode ter que pode prejudicar. Né? Que atitude que é essa? É o que ele está dizendo aqui, ó. Alimentando dúvidas e atitudes suspeitosas. O que significa isso? Podemos duvidar? Podemos. Temos livre-arbítrio, temos a capacidade de analisar, né? Podemos duvidar, podemos. Devemos ficar cultivando dúvidas a esmo, assim, de uma forma, né, constante, sistemática. Devemos ficar cultivando dúvidas na reunião mediúnica? Não. Não devemos ficar cultivando, porque a dúvida, pessoal, na reunião mediúnica, que se baseia muito na fé, na confiança, numa entrega, né? Isso é muito importante nas reuniões mediúnicas. Né? Então, quando você entra com a dúvida, você começa, a pessoa tem dúvida que tem mediunidade, tem dúvida que está sentindo o espírito, acha que é dela mesmo, tem dúvida que o outro está recebendo o espírito. Então fica alimentando dúvidas em cima de dúvidas, dúvidas acima de dúvidas que só corroem a participação dela no grupo e o próprio exercício da sua mediunidade. Entendeu? Fica no campo da dúvida. A pessoa não consegue sair do campo da dúvida. É como os espíritos falam, né? Saia do campo da dúvida, entre para o campo da certeza. Saia do campo das dúvidas, entre para o campo das certezas. Entendeu? Dando a entender, né, os espíritos falam isso para a gente, né, dando a entender que depende muito também da nossa atitude mental diante das coisas, da nossa atitude sistemática diante das coisas. O Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, tem um momento lá que o André Luiz está observando uma reunião mediúnica, que eles trouxeram um espírito que era um participante da reunião mediúnica, desencarnou, e tiveram um trabalho danado ali para prepará-lo, né? Ele fazia pouco tempo que ele tinha desencarnado, né? Aí tiveram um trabalho danado para preparar aquele espírito, né? Que era, acho que o dirigente, inclusive, da reunião, encarnado, né? Ele desencarnou e agora ia comunicar no grupo, né? E colocaram ele perto da médium, logo cedo, a médium que daria a comunicação dele na reunião à noite, né? E ele ficou o dia inteiro com a médium, se aclimatando ali com a médium, e a médium cheia de problemas, o marido dela agredindo ela, a confusão, né? E o espírito queria se comunicar ali junto dela, tentando criar aquele ambiente favorável para se comunicar. Aí chegou na hora da reunião, a muito custo a mulher conseguiu ir na reunião, porque o marido não queria deixar ela ir na reunião. A muito custo ela conseguiu ir na reunião, aí sentiu a presença do espírito e tal, e deu comunicação, falou com carinho aos amigos tal, né, com os quais ele participou tanto tempo na reunião mediúnica. Aí acabou a mensagem, inclusive os familiares dele estavam participando da reunião, né, porque havia expectativa mesmo que ele se comunicasse, os próprios familiares que estavam ali participando, né. E aí acabou a comunicação. Aí daqui a pouco acabou a reunião e começaram a tecer as comunicações, as avaliações, né? E ninguém praticamente acreditava que era a comunicação do fulano de tal lá, do espírito, né? Daquele dirigente que desencarnou lá. Ninguém acreditava que era ele mesmo, né? Só uma pessoa lá que acreditou, que deu apoio à médium, falou, eu confio que era ele e tal.
né? Foi uma decepção, assim, para o André Luiz foi uma decepção, né? E aí o Alexandre, né, o espírito que estava ensinando o André Luiz, ele falou assim, olha, está vendo? Todo mundo se sente no direito de duvidar. Ninguém se sentiu no dever de ajudar, de confiar, de dar apoio. Ninguém se sentiu no dever, né? Todos se sentiram no direito de duvidar. Ah, mas eu tenho direito de duvidar e tal. Ninguém se sentiu no dever de ajudar, de apoiar, de dar segurança ao médium, né? Então, isso acontece muito, né, pessoal? Por isso que nós não devemos, como diz o André Luiz aqui, né? Ele fala aqui, ó, alimentando dúvidas e atitudes suspeitosas, né? A pessoa fica suspeitando do trabalho dos outros, alimenta dúvida com relação a si mesmo e com relação aos outros também, suspeita do trabalho dos outros, né? Eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo lá, na dúvida, você está na dúvida, se eu estou sentindo o espírito mesmo ou não estou, se eu estou percebendo ou não estou, na dúvida, ajude. Na dúvida, fale. Na dúvida, dê passividade. Eu, como esclarecedor, como dirigente da reunião, eu sei como é difícil para as pessoas terem certeza do que elas estão fazendo, né, terem a segurança do que elas estão fazendo. Então, eu vou tratar como o espírito que está falando comigo, né? Vou dar toda a atenção para o espírito, vou ajudar, né? Vocês entendem? Então, na dúvida, ajude. Ah, mas vai que sou eu mesmo. Ué, e vai que não é. E que alguém que está precisando de ajuda, que está aí do seu lado, você está sentindo sintomas, não está? Ah, eu estou sentindo então. Você não está percebendo um pensamento meio diferente? Ah, eu estou percebendo. Então sai do campo da dúvida, começa a cultivar certeza, começa a cultivar confiança. Confia na intuição que você tem, confia na percepção que você tem. Não é? Isso os espíritos sempre falam. Quando eu pergunto, o que a gente está precisando melhorar, hein? A gente pergunta para os espíritos, né? O que eles acham que a gente... Os espíritos são sempre categóricos. Confiança. Precisa melhorar a sua confiança. Eles são sempre categóricos, eles têm que estar sempre na ponta da língua. Confiança, Alexandre. Porque a gente desconfia demais, né? Normalmente o ser humano, ele não acredita em si, não acredita nos seus potenciais, não acredita na sua mediunidade, né? Então os espíritos têm na ponta da língua confiança, Alexandre. Vocês precisam confiar mais, né? Tem que se entregar mais à ajuda, né? Tanto para espíritos necessitados quanto espíritos amigos que se comunicam. É lógico que isso não nos exime. Isso não nos exime de termos discernimento, bom senso, prudência, tal. Mas essas coisas não são de molde a travar o nosso trabalho, a travar a nossa mediunidade. Isso que acaba acontecendo. Em nome disso tudo, muitas vezes a gente trava e fica com medo de errar e está melhor não fazer, porque aí vai que eu erro, né? E os erros fazem parte também. São bem-vindos também, não tem problema. A gente pode errar também. Não tem problema, tá? Ninguém aprendeu só acertando. A gente vai batendo cabeça, a gente vai acertando, errando, a gente vai aprendendo a dar risada dos próprios erros e vamos tentando melhorar, né? A melhor forma da gente se conduzir, né? A Marilei colocou, a insegurança está sempre presente no médium, mas mesmo na dúvida, fale, pois nosso papel ali é ajudar. Exatamente, Marilei, isso mesmo, né? E é interessante a gente sempre partir do princípio, se nós estamos numa reunião mediúnica, o objetivo é ajudar os espíritos, o objetivo é sentir, o objetivo é perceber, o objetivo é intuir, o objetivo é ver, é ouvir, né? É captar as influências. Então, nós estamos ali para isso. Então, eu sempre falo para o meu pessoal assim, olha, quando você começa a sentir alguma coisa, no contexto da reunião mediúnica, é muito mais útil que você parta do princípio que não é seu.
É muito mais útil no contexto da reunião mediúnica que você não parta sempre do princípio, isso aqui deve ser meu mesmo, deve ser eu mesmo que estou sentindo, eu mesmo que estou pensando. Né? Parta do princípio que não é seu. Pelo menos quando você parte desse princípio, você se abre a observar melhor. Peraí, se não é meu, de quem que é isso que eu estou sentindo? Quem que é o dono dessa sensação? Quem que é o dono desse pensamento diferente aí que eu estou captando? Né? Deixa eu ver se eu capto algo mais. Deixa eu ver se eu aprofundo um pouco mais essa percepção. Vocês percebem? Agora, se você parte do princípio que é sempre você que está sentindo, é sempre você que está... Aí você nem se abre mais a perceber alguma coisa a mais, você não se abre à possibilidade de ser um espírito próximo a você, né? Então, é mais interessante a gente partir do princípio que não é nosso. Depois, se a gente tentar observar, tentar perceber e tal, e né, não acontecer nada, tal, ok, né? Pode ser que seja uma sensação sua, tal, mas primeiro é interessante partir desse princípio, pelo menos na reunião mediúnica, né? Certo? Ok, deixa eu ver aqui. O Cerâmicos colocou, o médium esponja deve participar da reunião mediúnica? A Erivana colocou, gostaria de saber o que é médium esponja. Os termos, né? O médium esponja. Todos nós, viu, Erivânia e Cerâmicos aqui, todos nós somos mais ou menos esponja, viu? Todos nós somos mais ou menos esponja. Todos somos médiums e todos somos também mais ou menos esponja. Viu? Tem uns que são mais do que outros, né? Até porque aquilo que a gente está falando produzem mais força mediúnica, tem uma capacidade, tem um magnetismo assim de atrair as presenças para si, assim, impressionante. Se a pessoa vai num posto de saúde, por exemplo, ela sai de lá que nem um cacho de banana, assim, cheio de entidades conectadas a ela e tudo doente, né? Porque você vai no posto de saúde só dá gente doente e no plano espiritual também, né? Então, tem médium que é assim, onde vai, ele vai atraindo influências que vão se conectando a ele, né? É impressionante, assim. Outros já são menos, né? Mas todos nós temos potenciais, né? E acabamos absorvendo as energias, até criança mesmo. Às vezes a criança chega chega num determinado lugar, ela começa a dar um trabalho desgramado, ela começa a ficar nervosa e espoleta demais, porque a criança também, tem criança que absorve muito o ambiente e aquilo já mexe com ela, emocionalmente ela já fica meio atrapalhada, né? Então, não só adultos, né? Mas crianças também, né? Agora, o médium, quando ele participa de reunião mediúnica, e essas pessoas que têm um potencial de atrair muito assim, é interessante que elas vão se vinculando a um grupo mediúnico, porque é uma garantia, vamos dizer assim, de manutenção da sua saúde, viu, pessoal? Porque essas pessoas que têm um potencial magnético de atração muito grande de entidades sofredoras, se ela não se vincula a trabalhos de ajuda espiritual, né, a reunião mediúnica, a casa espírita, ela não tem onde trabalhar essa necessidade que ela acumula. Que acaba levando para casa, acaba levando para o trabalho, acaba pegando do trabalho, acaba, né? E a reunião mediúnica é uma excelente oportunidade de nós auxiliarmos essas entidades que vão se vinculando a nós. Então o médium, ele é uma ponte também da necessidade social aí ao nosso redor com a casa espírita, com a reunião mediúnica. Tá? Então, de preferência que ele venha a participar, que venha se preparar para isso, estudar, que venha
a preparar os seus hábitos, né? Parar de beber, evitar o fumo, né? Evitar os hábitos que dificultam ele participar de uma tarefa assistencial espiritual, vamos dizer assim, né? Então, né, acho que eu respondi, né, Cerâmicos, para você e para Erivânia também, né? Tem gente, inclusive, que confunde, né? Fala assim, eu sou médium de transporte, né? Sou médium de transporte. Por quê? Porque ela pega espírito num lugar e leva para casa espírita, né? Isso não é um médium de transporte. O pessoal confunde muito, né? Ele fala, eu sou médium de transporte. Não, isso não é mediunidade de transporte. Mediunidade de transporte é outra coisa, tá, pessoal? É um fenômeno físico, né? Em que, em ambientes fechados, por exemplo, na presença desse médium, que ele fornece uma energia a esse ectoplasma numa qualidade específica, tá? Que os espíritos conseguem tirar e pôr objetos, por exemplo, é, sem que ninguém faça nada ali, some o objeto, aparece o objeto dentro do ambiente fechado. São fenômenos de transporte, né, estudados em Leipzig, né, por um físico alemão, né, que estudou muito esse fenômeno de transporte. Tá? Então, assim, mas o pessoal confunde, acha que levar o espírito para um lado e para o outro é o transporte, mas não tem nada a ver com isso, não. Tá? Isso é um médium mesmo que, né, muitas vezes é um médium psicofônico, é um médium sensitivo, que percebe, né, no corpo, percebe nas emoções, percebe no pensamento, as influências, né? Se deixar lá os espíritos perto dele, começa a somatizar, né? Começa a transformar em doença mesmo na vida dele, né? Então, por isso que é bom participar, né, da casa espírita e se vinculando a uma reunião mediúnica, né? A Cristiane Vieira, é assim no momento da palestra como agora, o senhor pode sentir algum espírito? Posso sentir. Normalmente, Cristiane, eu quando estou falando com vocês aqui, é, eu sinto muito fluxo do pensamento que eu percebo que eu estou sendo ajudado. Então eu sinto muito a presença dos espíritos amigos que me ajudam através do fluxo de pensamento, que eu sinto uma facilidade muito grande de explicar determinadas coisas, de organizar meu pensamento, recebendo essa ajuda, recebendo esse fluxo que os espíritos amigos me favorecem. Entendeu? E posso também sentir em forma de sintoma. Entendeu? Então eu posso sentir a energia do grupo, posso sentir a energia de vocês, né? Às vezes através de um peso maior, dependendo se tem muita gente muito necessitada, é muito comum eu sentir no estudo, às vezes durante todo o estudo e até um pouquinho depois, um peso na cabeça que depois vai se diluindo e tal, entendeu? Então eu percebo, hoje estava mais difícil porque tinha mais gente necessitada, então a gente percebe a energia, tá? Do mesmo jeito que na reunião mediúnica a gente sente também muita coisa, ok? Certo. A Glaucia colocou, eu sinto isso quando vou em hospitais, sinto mal-estar. A Marli colocou, não entro em cemitério, clínica psiquiátrica, fico perturbada por dias. Tá vendo como é que vocês são sensíveis, né? Isso aí é sensibilidade, isso aí não é o ar de lá que fez isso. São as presenças de lá, são as energias, né, que estão nesses ambientes que vocês captam. Cada médium vai observando, vai se conhecendo, vai entendendo aquilo que dá e aquilo que não dá. Né? Certos ambientes que dá para entrar, tá, outros que nem vou porque eu não fico bem, né?
O Wagner, ele acompanha da casa espírita até a sua casa? Wagner, o que acontece é o seguinte: tem espíritos que nos acompanham direto, porque tem ligação conosco, às vezes são pessoas que a gente fez mal no passado, que estão conosco porque Deus permite que o cobrador fique perto do devedor. E eu estou tentando ajudar esse espírito e é o espírito que me acompanha. Às vezes eu vou para a casa espírita, vou, trabalho lá, às vezes até ele fica para fora da casa espírita, se ele não tem condição de ser admitido. Às vezes é um espírito tão atrasado que não tem condição de participar de qualquer trabalho. São trabalhos mais específicos que ele pode adentrar. Mas às vezes ele fica me esperando lá no portão de fora. Os espíritos falam isso. Na obra do André Luiz está cheio de referências dessa forma, né? Quando eu saio do centro, muitas vezes o espírito já se abraça a mim e vai comigo para casa. Né? No Missionários da Luz mesmo tem um caso bem interessante lá. Dá para vocês lerem lá o livro do André Luiz, né? E conta como é que é isso. Vocês entendem? Então não é que leva eu vou levar do centro para casa. Então não vou no centro para não pegar espírito, né? O espírito, o espírito tem em qualquer lugar, inclusive dentro da nossa casa, né? Você não vai no centro para pegar espírito, você vai geralmente para levar os de casa para ver se ajuda no centro, para ver se vão assistindo palestra junto, tomando passe junto, para ver se melhora, né? Mas os espíritos estão em qualquer lugar. Nós temos é que mudar a nossa sintonia. Na casa espírita a gente só vai ouvir coisa boa, vai orar, vai cantar, vai, né, vai ajudar os espíritos, né? Então a gente não pode ter esse pensamento que vai levar o espírito do centro para casa, né? Tá? Então, nós temos que mudar a nossa sintonia, né? Ler mais coisas boas, assistir mais coisas boas, conversar coisas boas, pensar de forma boa. Né? É mais isso que vai mudando a sintonia, e aqueles que não forem acompanhando a nossa sintonia, eles vão se afastando por falta de sintonia conosco, né? Ou vão mudando junto conosco. É bom quando muda junto com a gente, né? Porque é sinal que a gente está mudando a gente e está sendo estímulo para mudar o espírito também. Principalmente quando é um cobrador nosso do passado, isso é uma bênção, né? Quando ele começa a mudar moralmente junto com a gente e a perceber que a gente está se esforçando sinceramente por mudar. Né? É o mais importante, que ele perceba que a gente não está querendo enganar, a gente está querendo realmente, com sinceridade, sermos outra pessoa, não mais a pessoa do passado, que fez mal para ele, para a família dele, mas hoje que a gente está tentando mudar. E aí ele acaba se motivando a mudar também, inclusive a nos perdoar por algo que tenhamos feito, né? Certo. Ok. Ah, Mauricéia, como se proteger quando percebe que está com energia pesada? É mudar o pensamento, Mauricéia. Mudar o pensamento, né? Quando a gente muda o pensamento, é um estímulo para mudarmos o sentimento também, tá? A emoção, né? Porque quem direciona é o pensamento. E aí nós vamos levando o conjunto todo a mudar, certo? E aí é muito importante, quando a gente percebe que a coisa não está boa, a coisa está pesada, muito importante a gente se afastar um pouquinho, né? Se isolar um pouquinho e se recompor. Né? Às vezes é uma leitura rápida de um trecho, um livrinho do Emmanuel, né? Ou um trecho do Evangelho. Né? Você vai para o seu quarto, se acomoda ali, faz uma prece bem feitinha, pede ajuda para os bons espíritos, mentaliza que você está rodeada de luz. Isso ajuda muito, principalmente aqui no lobo frontal, que é a região que a gente deve ativar mais, lobo frontal. Então faz essa mentalização positiva, né? Isso ajuda a melhorar o seu clima psíquico, o seu clima vibratório, né? O seu campo vibratório, tá? Então tem várias coisas que a gente pode fazer, né?
Certo. A Marley colocou: é necessário um médium, depois de uma incorporação, tomar passe? Veja bem, Marley, durante a reunião mediúnica, eu recomendo que os passistas que trabalham comigo, então a gente cria um padrão, um sistema, e a gente vai funcionando dentro daquele sistema, né? Que todos que estão após o passe, eles tomem o passe, principalmente o passe dispersivo, né? Para ajudar na sua recuperação após uma comunicação penosa, né? Uma comunicação penosa, uma comunicação que houve um desgaste no espírito sofredor, que muitas vezes deixa sintomas no médium, deixa resquícios vibratórios. Então a gente tem como padrão, após a comunicação, rapidinho o médium passista aplica um passe, isso facilita a recuperação do médium. Isso facilita ele se recuperar e daqui a alguns minutinhos ele já está preparado de novo para receber uma outra entidade, para perceber e para incorporar, se for o caso, né? Se der tempo, se houver da circunstância, ele pode até ajudar uma outra entidade, entendeu? Então a gente usa esse padrão que faz parte da nossa sistemática, vamos dizer assim, tá? Então, quanto mais difícil foi a comunicação, mais ele vai precisar de um apoio para sair daquela vibração, porque às vezes o médium foi tão pesado o negócio, a energia tão deletéria, que sozinho às vezes ele tem dificuldade de reverter, de sair daquela vibração. Então é muito importante o passe, né? Certo? A Edna colocou aqui, né? O que fazer quando estou com muitos pensamentos negativos, a maior parte durante o dia, né? Então, Edna, é preciso mudar. Se você está percebendo que está com pensamentos negativos, você já vai ficando ficando em alerta. Por quê? Porque, por um lado, você pode estar cultivando isso, é o que deve estar ocorrendo em parte, né? Mas também, muito provavelmente, estão sugerindo isso na sua mente, né? Então, você cultiva e os espíritos potencializam, e você cultiva e eles potencializam e vira um círculo vicioso, que é o que acontece com todo mundo, né? Muitas pessoas acabam... daqui a pouco a pessoa vai, eu não consigo controlar meu pensamento, porque é só coisa negativa, é só... Mas porque foi abrindo mão de controlar o pensamento, foi abrindo mão de uma disciplina mental que todos nós precisamos exercer, né? Partindo de uma autoobservação, partindo de uma autodisciplina, que a gente vai se impondo apenas pensamentos bons. A gente tem que ir vigiando. É como a nossa casa, que nós não deixamos entrar qualquer pessoa. Então a nossa mente é a nossa casa mental, nós não podemos deixar entrar qualquer pensamento. Entendeu? Então se a gente deixa entrar e fica cultivando e fixando aquele pensamento, você fica cultivando, aí aquilo cada vez mais estará presente dentro de você. Então você tem que ir tirando, substituindo por pensamentos positivos, tá? Isso é muito importante. Certo? A Célia colocou, Célia Roque, o ciúme e insegurança podem ser influência? Podemos sentir ciúme advindo, logicamente, da insegurança, porque tem uma relação direta, né? O ciúme, como expressão de insegurança, é um dos filhos da insegurança, se a gente pode dizer assim, né? Mas isso pode ser muito potencializado espiritualmente. Entendeu? A nossa insegurança pode ser potencializada espiritualmente, mediunicamente, obsessivamente, né, através de obsessões espirituais. Tudo que é negativo pode ser estimulado, assim como tudo que é positivo também pode ser estimulado, né? E eles nos estimulam, só que a gente tem que também aderir ao pensamento positivo, né? O fato é que a gente adere mais facilmente ao que é negativo. Entendeu? Por uma questão de hábito, uma questão de passado. A gente adere muito facilmente ao que é negativo, né? Não faltam também estímulos positivos, só que a gente tem que aderir mais ao que é positivo.
né? Mas pode sim, entendeu? Pode sim. Pode ter muita influência. Às vezes espíritos querendo destruir o casal, né? E às vezes é um casal meio invigilante, né? Que não se cuida, não faz prece, não faz evangelho. Às vezes até os dois são médiums e nem sabem, né? Aí você junta dois médiums, né? Um recebendo influência do lado, outro recebendo influência do outro. Um fazendo a coisa de um jeito que gera problema no outro, ou o contrário, sente mais ciúme, sente, né? Então, isso acaba sendo potencializado pelas influências, sim. Tá? Certo? Vamos ver aqui um pouquinho mais, né? Então, ó, alimentando dúvidas e atitudes suspeitosas inconciliáveis com a obra de caridade que se dispõe a prestar. Muitas vezes põe a perder excelentes serviços de desobsessão por favorecer a intromissão de inteligências perversas. Pessoal, não é cabível que doutrinadores, por exemplo, alimentem atitudes suspeitosas, né, que ficam cultivando dúvidas sistematicamente sobre o trabalho dos médiuns. Né? O doutrinador, o dirigente que não cultiva confiança, segurança, né, no trabalho dos médiuns, que ele próprio vai treinar os médiuns, vai ajudar, daí precisa confiar, precisa passar a segurança. E às vezes o que a gente vê, o próprio dirigente é o primeiro a cultivar a suspeição, né, a passar uma insegurança para os médiuns. Então isso, o que ele faz? Né? Isso é inconciliável com a obra de caridade. Isso é um corrosivo. Isso acaba com as mediunidades que estão ali iniciantes. Acaba que eu falo, é assim, não é que vai acabar com a mediunidade, mas vai, às vezes acaba com as possibilidades da pessoa produzir. Porque a pessoa vai deixando tanto medo tomar conta dela, tanta insegurança, que ela não vai nem se lançar a produzir com a mediunidade. E vai ficar com a mediunidade sem trabalhar, que é que nem água parada juntando o bicho, né? Então, os doutrinadores jamais. Mas não só doutrinadores, os próprios psicofônicos. Precisamos confiar mais uns nos outros, né? Precisamos ter mais fé, né? Na ajuda espiritual, em tudo que estamos realizando, tá? Não tem jeito da gente fazer um bom trabalho mediúnico sem confiança. E é como o André Luiz fala, isso abre campo para inteligências perversas que vão explorar a sua dúvida, que vão explorar a sua desconfiança, que vão gerar a dúvida no grupo, até se devia estar ali na reunião ou não, se devia ser espírito ou não, se devia vir no centro ou não. Aí fica entrando um monte de dúvida, um monte de questionamento, tudo improdutivo, tudo improdutivo. Às vezes os médiuns começam a chegar, começa a dar um revertério na cabeça do médium, Alexandre, eu comecei a ficar com dúvida, não sei. Aí você vê, você para, bom, começou, né? Aí a pessoa desfia lá um monte de dúvidas, que tudo improdutivo, tudo que só visa atrapalhar o trabalho do médium, só visa atrapalhar a mediunidade, que você está tentando cultivar a segurança, a confiança, e aí os espíritos tentando semear a semente da desconfiança, do medo, da dúvida. Aí, né? Aí a gente, às vezes, é possível reverter isso. Às vezes, o médium prefere ficar com as dúvidas lá e, às vezes, até se afasta das coisas, né? Dos trabalhos e tal. E a gente respeita, né? Porque cada um tem que estar ali espontaneamente, né? Os médiuns de qualquer grupo de desobsessão, como aliás acontece a todo espírita, são chamados a honrar sempre e cada vez mais as obrigações de família e profissão, abstendo-se de todas as manifestações e atitudes suscetíveis de induzi-los a cair em profissionalismo religioso. Né? Isso aqui é muito importante. O médium, dentro da casa espírita, do grupo de desobsessão, né, o espírita, né, de modo geral, ele, e o médium em particular, ele evitar a todo custo cair em profissionalismo religioso. O que é isso? A pessoa começar a viver da religião.
ganhar dinheiro vivendo da religião. O objetivo não é esse. Né? De repente eu sou médium, eu tenho uma percepção muito clara das coisas e eu estou indo mal profissionalmente, eu estou com uma dificuldade danada profissionalmente, mas no campo mediúnico é comigo mesmo, né? É onde eu percebo, é onde eu consigo ajudar, tal. Aí começa a vir aquele pensamentozinho, né? Por que que você então não para com o seu trabalho? E você começa a viver da sua mediunidade, já que você é tão bom no desempenho da mediunidade, as coisas estão indo tão bem, mediunicamente, você percebe, tal, né? Então, por que que eu não deixo o meu trabalho? Eu saio lá do banco, eu saio do... paro de dar aula, né? Não está dando dinheiro e tal, e trabalhar como médium. Esse é um dos piores caminhos que a gente poderia tomar. É uma das piores decisões que a pessoa poderia tomar. É um dos maiores desvios que a gente pode cair, é esse desvio de abandonar trabalho. Às vezes você está lá e vai passar por dificuldades mesmo. Né? Vai passar por dificuldades, faz parte da sua prova. Às vezes você precisa mudar de área profissional, né? E passa por um momento difícil, tem que fazer um concurso, isso faz parte das nossas necessidades materiais. Cada um de nós é chamado a resolver essa área, mas de uma forma ética, sem misturar a religião, né? Sem cair no profissionalismo religioso. Né? Cada um de nós é chamado a resolver os seus problemas materiais, utilizando dos recursos lícitos para isso. Né? Agora, misturar a religião, querer ganhar agora o dinheiro em cima da religião, né? Aí vai entrar na simonia, que é a venda dos bens da religião, vamos dizer assim, dos artigos de fé, né? É a simonia. E aqui eu não estou falando de produtos, né? De um livro, você produz, né? Vai gerar renda para a casa espírita, você vende, não é disso que eu estou falando, né? Estou falando da pessoa passar a viver da religião. Né? Então, dentro do espiritismo, os espíritos sempre chamam atenção para isso, né? Para a gente evitar a todo custo esse tipo de situação, né? Que o André Luiz está falando aqui, né? Até porque a gente já dizia isso uns dias atrás aí, que nós devemos dar de graça o que de graça recebestes, né? A gente deve, no campo da mediunidade, isso é fundamental. Não associar nenhum outro interesse que não seja o interesse de ajudar, de servir aos espíritos através da mediunidade, socorrer. Isso é fundamental, pessoal, tá? Isso nós não podemos abrir mão, ok? Porque médiuns que começam a vender a mediunidade, eles vão atraindo os ambiciosos do plano espiritual, vão vinculando a força mediúnica aos ambiciosos do plano espiritual, entendeu? Que se vinculam a esse tipo de energia. A energia mediúnica é uma energia que tem que estar isenta de tudo quanto for interesse inferior, para que ela mantenha a sua pureza. Entendeu? Se você começa a vincular a sensualidade à energia mediúnica, você vai acabar vampirizado pelos espíritos sensualistas. Se você vincular a ambição à energia mediúnica, você vai acabar vampirizado pelos espíritos ambiciosos e assim por diante, tá? Então tem que ser algo que a gente cultive com a pureza muito grande, né? Compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes quando e quanto possível a aplicação dos métodos evangélicos. Né? Então é interessante a gente lembrar disso, ó, dirigentes e os assessores, né? Aqueles que trabalham com esclarecimento, que esse esclarecimento na reunião mediúnica é como se fosse uma psicoterapia com os espíritos. Inclusive é interessante que a gente estude Joana de Ângeles, que
que a gente vai desenvolvendo uma visão um pouco mais psicológica do ser humano, né, através dos estudos da série psicológica da Joana de Anjos. É interessante que a gente vai aprofundando por esse campo, tá? Porque isso vai ajudando também a entender o espírito necessitado como uma mente. Assim como os encarnados têm a sua mente, os espíritos têm a sua mente. As mentes, elas adoecem, né? O espírito adoece, assim como os encarnados adoecem. Os espíritos são os encarnados que desencarnaram. Então tem problemas psicológicos, tem tiques, tem mecanismos de defesa, tem, isso tudo é interessante que a gente compreenda, né? A reunião mediúnica é como se fosse uma psicoterapia de grupo. E a conversa com os espíritos é como uma psicoterapia. E às vezes até o espírito tem que vir várias sessões até ele receber ajuda, tá? Até ele conseguir aceitar a nossa ajuda, né? Ok? É um tratamento. Todos nós estamos sendo tratados, né? Inclusive os encarnados e os desencarnados. Todos estamos em tratamento. E Jesus é o nosso grande terapeuta, né? Assessorado pelos espíritos amigos que nos conduzem, né? Então estamos todos em tratamento, tá? E aí para terminar, que já estamos na hora, né? Para terminar aqui, ó, observando ainda que a parte essencial no atendimento é atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental. Devem abster-se, desse modo, de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Quando a gente está conversando com os espíritos, sejam eles sofredores, doentes, acidentados, ou sejam eles revoltados, vingadores, né, vingativos, tá? Nós devemos evitar as pregações. Não é local para pregação, né, para discursos sobre Kardec, ou mesmo sobre Jesus, assim, não é momento de pregação, é momento de diálogo, de conversa, né? Não é de pregação. Os sofredores, doentes, doloridos, porque eles estão precisando de auxílio urgente, de alívio urgente. Então a pregação é super inconveniente, né? E quando a gente vai conversar com os espíritos, vamos fazer uma oração, sempre usando frases curtas, né? Ali a gente não quer que o espírito faça uma confissão de fé, que ele se declare espírita, que ele, né? Então, não é o momento de forçar demais, né? Nem de sofredores, nem de espíritos rebeldes, revoltados, né? É o momento de adentrarmos o interesse, quando no caso de espíritos revoltados, né? De adentrarmos o interesse do espírito, de buscarmos principalmente o sentimento dele, né? E de ajudá-lo, encaminhando ele para os espíritos amigos, que têm a ficha toda dele lá, conhecem ele profundamente, sabem das necessidades dele, né? Mas o nosso grande trabalho é conseguir pelo menos que ele aceite conversar com os espíritos amigos que estão ali, às vezes é um parente que se aproxima, né? Então, esse é o nosso grande trabalho. Até a gente chegar a esse ponto, às vezes é difícil, né? Às vezes o caminho é longo até a gente chegar a ele aceitar a ajuda de alguém, né? Então ele está impermeável, você tem que tentar abrir espaço no sentimento dele para facilitar que ele aceite ajuda, né? Então não vai ser através de pregação, né, de palestras longas que você fale, não vai. O Espírito vai deixar a gente falando sozinho se a gente ficar lá fazendo pregação, né? Agora, tem horas que a gente vai analisar junto com o Espírito algum ponto teórico que ele colocar, né? Às vezes ele colocou uma situação sobre Deus, né? Porque Deus não nos ajuda, tal. Você, pô, meu irmão, não é exatamente assim, né? Eu respeito o seu modo de pensar, mas analisa desse jeito assim também, tal, né? De uma forma sucinta. É uma conversa, né? Uma conversa, tá?
E é importante que a gente não tenha pressa em ajudar o espírito, né? Um dos maiores problemas, só para a gente terminar aqui, né? Um dos maiores problemas que os doutrinadores, o esclarecedor, né? As pessoas que vão lidar com os sofredores precisam tomar cuidado, é de não ficar afobado, de tentar resolver a coisa de uma forma muito rápida. Principalmente quando são espíritos muito revoltados. A coisa não vai ser resolvida tão rapidamente assim. Vai ser preciso paciência, sem ir com tanta sede ao pote, né? Vamos conversar. Se pelo menos a gente conseguir conversar um pouco ali, em que você conheça um pouco mais da história do espírito, do sofrimento dele, já vai estar de bom tamanho, tá? Então, tem muitos casos que a gente vai precisar conversar várias vezes com o espírito para poder ajudá-lo. Outros vão ser mais rápidos, né? Tá? Ok? Acho que nós vamos então finalizando, né? A Ana Cíntia tem que tocar do coração primeiro, não é? Então, é verdade, Ana. É, é verdade. A gente precisa tocar, o objetivo é tocar o coração. A gente precisa chegar nesse ponto, né? Então a gente precisa estar aberto, por exemplo, à presença dos parentes dele, que muitas vezes uma mãe, se você tentar sintonizar com a mãe do espírito, você pode falar com ele, né, de uma forma carregada de um afeto que normalmente você não teria, mas como a mãe dele está te influenciando, você pode atingir mais facilmente o coração dele, né? Muitas vezes quando eu estou fazendo doutrinação, sinto a aproximação da mãe ou a esposa, né? E permito que o espírito fale por meu intermédio, dentro da doutrinação, e aí o espírito continua conversando com ele, né, diretamente, né? Então, mas no começo eu não conseguia fazer isso. Depois, com o tempo, depois de uns 10 anos mais ou menos, que eu comecei a ter condição de fazer isso. Hoje eu uso frequentemente esse recurso. Quando eu percebo, eu cedo para que o espírito fale. E geralmente facilita muito a ajuda, né? Porque aí o espírito muitas vezes ele estava endurecido, muitas vezes a emoção toma conta dele, né? Isso facilita muito, tá? Ok, pessoal. O Fabiano colocou bastante cautela para não falar algo errado, né? É verdade, Fabiano. Ali é uma conversa muito delicada, né? Quando é um espírito rebelde, revoltado, tal, vingativo, é sempre uma conversa muito delicada. A gente tem que medir muitas palavras, porque às vezes qualquer escorregada que a gente dá atrapalha a nossa sequência de conversa com ele, né? Então, e uma coisa que a gente tem que sempre evitar é dizer que ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, o espírito não tem que fazer nada, né? Ah, meu irmão, você tem que perdoar, porque não, o espírito, nós não podemos falar isso, né? Nós não podemos ter essa atitude com os espíritos, né? Nós podemos entender a dor dele, né? Dar razão para ele em alguns pontos, tal, né? E chamá-lo à possibilidade de renovação, de melhoria, de saída da situação que ele está, tal. Mas nunca no impositivo que você tem que fazer, que você deve fazer isso, não. Isso, né? O espírito já corta a gente já em 2 segundos ele já corta a gente, fala, mas quem é você para falar o que eu devo fazer ou não, né? Então a gente tem que evitar esse tipo de expressão, né? Então é bom que a gente vai desenvolvendo também o tato, né? Com os encarnados também é bom a gente fazer isso, né? Então a gente vai desenvolvendo também a capacidade de conversar com os encarnados também, né? Ok. Muito bem, pessoal, vamos então finalizar, né? Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo toda a ajuda que recebemos, agradecendo todo o apoio espiritual, material, presença dos encarnados, dos amigos de vários lugares, mas todos
com o mesmo objetivo, que é o objetivo de se melhorarem, de buscarem algo melhor para si, para os seus, para a sua relação com a vida espiritual, para a sua condição de médium, de doutrinador, de trabalhador espírita. Então abençoa-nos, Senhor, no nosso propósito, auxilia as nossas famílias, abençoa a nossa saúde e abençoa todos esses irmãos sofredores que são objeto do nosso estudo, que todos eles recebam a radiância da Tua luz, Senhor. Obrigado por tudo e permaneça conosco, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Desculpa aí não ter respondido a todos, mas fica difícil, o tempo não permite, né? Mas a gente vai respondendo no decorrer dos estudos aí, tá bom? Vamos participando juntos aí e cada vez a gente vai se conhecendo melhor, tá bom? Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.